Às vezes fico a observar as pessoas e tenho a sensação de que estamos todos cansados. Não apenas cansados do trabalho, ou das contas, ou das responsabilidades, mas cansados de representar, cansados de tentar corresponder a uma imagem de quem deveríamos ser. Durante muitos anos acreditamos que o problema da humanidade era a falta de felicidade e então procuramos formas de viver melhor, de sofrer menos, de encontrar mais alegria. Mas algures por meio do caminho aconteceu uma coisa curiosa. A felicidade deixou de ser consequência de uma vida bem vivida e passou a ser uma obrigação. E hoje já não basta viver. É preciso viver feliz. É preciso parecer feliz. É preciso mostrar felicidade. Olho para as redes sociais e vejo uma montra permanente de vidas bem-sucedidas, relações felizes, viagens e corpos perfeitos, negócios de sucesso e pessoas aparentemente realizadas. E não me interpretem mal. Eu sei que existem momentos felizes. Eu sei que existem conquistas verdadeiras. O problema não é mostrarmos os momentos bons. O problema é começarmos a acreditar que a vida dos outros é feita apenas desses momentos. Sem nos apercebermos, começamos a comparar a nossa realidade inteira com os melhores 5 minutos da vida de alguém. E essa comparação é profundamente injusta, porque nós conhecemos as nossas preocupações, sabemos aquilo que nos tira o sono, conhecemos as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas dúvidas, mas dos outros apenas vemos aqueles 5 minutos que eles decidiram mostrar. A consequência disto é silenciosa, mas às vezes devastadora, porque há cada vez mais pessoas a sentirem que estão a falhar na vida, e não porque a vida esteja necessariamente má, mas porque não conseguem atingir aquele estado permanente de felicidade que parece ser normal para toda a gente. Eu quero te dizer uma coisa que talvez te custe ouvir, mas a felicidade permanente não existe. Nunca existiu e nunca vai existir, porque ela não faz parte da experiência humana. A vida não foi desenhada para nos fazer felizes todos os dias. Foi desenhada para nos fazer sentir. E sentir inclui tudo. Inclui amor, alegria, entusiasmo e gratidão. Mas também inclui tristeza, medo, frustração, perda, raiva e até desilusão. No entanto, criamos uma sociedade que parece ter alergia ao desconforto emocional. Qualquer tristeza tem de ser resolvida rapidamente. Qualquer dor tem de ter uma explicação. Qualquer sofrimento tem de ter imediatamente uma lição. Como se não fosse permitido simplesmente dizer: hoje não estou bem. E eu pergunto-me muitas vezes quando foi que começamos a acreditar que estar triste é um problema. Quando foi que uma pessoa deixou de poder atravessar uma fase difícil sem sentir culpa por isso? Porque hoje não sofremos apenas pela situação que estamos a viver. Sofremos também porque acreditamos que não a deveríamos estar a viver. Sofremos porque achamos que já devíamos ter ultrapassado essa situação, que já devíamos estar melhor, que já devíamos ter tido mais juízo, que já tínhamos idade suficiente, que já tínhamos altura para ser mais fortes, mais conscientes ou mais evoluídos. E isso cria uma segunda camada de sofrimento. A primeira dor vem da vida. A segunda vem do julgamento que estamos a fazer sobre essa dor. E muitas vezes essa segunda camada pesa muito mais do que a primeira. Vejo isto constantemente. Pessoas que perderam alguém e sentem culpa por estarem ainda tristes meses depois. Pessoas que terminaram uma relação e sentem vergonha por continuarem a sofrer. Pessoas que estão cansadas e acham que por isso são fracas. Pessoas que estão perdidas e acreditam que isso faz dela um fracasso. Mas talvez o problema não seja a tristeza. Talvez o problema tenha sido por termos desaprendido a aceitá-la.
Talvez tenhamos desaprendido que algumas fases da vida não são para ser resolvidas, são para ser atravessadas. Porque há dores que não desaparecem com uma frase bonita. Há lutos que não passam só porque alguém nos diz para pensar positivo. Há feridas que não cicatrizam porque repetimos afirmações ao espelho. E talvez seja precisamente aí que estejamos a falhar enquanto sociedade. Estamos focados em eliminar o desconforto que já nem sequer sabemos escutá-lo. Tudo tem de ser rápido, tudo tem que ter uma resposta rápida, uma solução rápida, uma transformação rápida, uma cura rápida. Vivemos numa época em que nos convencemos que tudo tem que ser resolvido rapidamente. Que se tivermos uma técnica certa, um método certo, o curso certo ou a mentalidade certa, tudo vai ser muito mais rápido. Mas sabes, a vida não funciona assim. A vida continua a ter o seu próprio ritmo e há coisas que só o tempo consegue fazer. Há aprendizagens que só a experiência consegue trazer. Há dores que só se transformam depois de serem sentidas. E isso é profundamente incómodo para uma sociedade que quer resultados imediatos. Talvez por isso vejamos tanta gente exausta. Não porque a vida seja mais difícil do que era antigamente, mas porque estamos constantemente a lutar contra aquilo que estamos a sentir. Estamos tristes, mas tentamos parecer felizes. Estamos cansados, mas tentamos parecer fortes. Estamos perdidos, mas tentamos parecer confiantes. Estamos com medo, mas tentamos parecer corajosos. E viver assim exige uma quantidade absurda de energia. Imagina e passares um dia inteiro a segurar uma mala pesada com o braço esticado. Ao fim de algumas horas, o braço começa a doer. Ao fim de mais algumas horas, começa a tremer. Ao fim de um dia inteiro, já não consegues suportar o peso. Agora imagina fazer isso durante anos e anos com as emoções. E é isto que muita gente faz. Carregam dores que não falam, carregam medos que não admitem, carregam frustrações que não expressam, carregam lágrimas que nunca permitiram cair. E depois perguntam porque é que estão cansadas. A verdade é que o ser humano não foi feito para viver permanentemente neste esforço emocional. Precisamos de espaços onde possamos ser verdadeiros. Precisamos de lugares onde possamos dizer que hoje não estou bem, sem receber imediatamente uma solução, sem receber um conselho ou sem ouvir que tudo acontece por uma razão. Às vezes uma pessoa não precisa sequer de uma explicação. Precisa apenas de ser escutada e talvez isso esteja a desaparecer. Porque estamos tão ocupados em ensinar os outros a serem felizes que já ninguém sabe o que é estar ao lado de quem está a sofrer. Quando alguém nos diz que está triste, ficamos desconfortáveis. Quando alguém chora, queremos resolver. Quando alguém partilha uma dor, procuramos logo uma frase inspiradora. Mas a dor nem sempre precisa de ser resolvida naquele momento. Às vezes precisa apenas de companhia. Penso muitas vezes que uma das maiores solidões dos nossos tempos não é a falta de pessoas, é a falta de autenticidade. Nunca estivemos tão ligados e nunca estivemos tão escondidos. Falamos com centenas de pessoas, mas mostramos apenas uma parte de quem somos. E quando passamos demasiado tempo a mostrar apenas uma parte de nós, começamos a sentir uma sensação estranha de vazio, porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. Ninguém pode compreender aquilo que nunca mostramos. E assim surgem pessoas rodeadas de gente, mas profundamente sozinhas, porque os outros conhecem a personagem, mas não conhecem a pessoa. E manter uma personagem cansa, e cansa muito. E talvez por isso tantas pessoas que estão a correr atrás de alguma coisa, a correr atrás de
de dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso, mais seguidores, mais validação, como se houvesse um lugar mágico onde finalmente tudo ficasse bem. Mas a verdade é que esse lugar não existe, porque a paz não acontece quando a vida fica perfeita. A paz acontece quando deixamos de exigir perfeição à vida. Há uma diferença enorme entre felicidade e paz. A felicidade entra e sai. A paz permanece. A felicidade depende muitas vezes das circunstâncias. A paz nasce da forma como nos relacionamos com elas. A felicidade visita-nos. A paz acompanha-nos. Talvez seja por isso que conhecemos pessoas que têm muito e continuam infelizes, e outras que têm tão pouco e irradiam serenidade. Porque uma encontrou motivos para sorrir e a outra encontrou motivos para descansar dentro de si. E eu acredito que aquilo que falta a muita gente não é felicidade, é descanso. Descanso da comparação, descanso da exigência, descanso da necessidade de provar constantemente que merece existir. Porque ninguém deveria ter de merecer existir. Ninguém deveria ter de demonstrar valor todos os dias. Ninguém deveria ter que se justificar constantemente quem é. Mas a gente foi aprendendo isso, aprendendo a medir o nosso valor pelos resultados, pelo que produzimos, pelo que conquistamos, pelo que os outros pensam. E esquecemos-nos de uma coisa muito simples. O nosso valor não aumenta quando temos sucesso. Não diminui quando falhamos. Ele continua lá. Mesmo nos dias em que estamos perdidos, mesmo nos dias em que choramos, mesmo nos dias em que não conseguimos ser fortes. E talvez seja essa a reflexão que te quero deixar hoje. Talvez não precises de ser mais feliz, talvez não precises de ser mais verdadeiro, talvez não precises de aprender a sorrir mais, talvez precises de aprender a esconder-te menos. Talvez não precises de te tornar numa versão melhor de ti. Talvez precises apenas de fazer as pazes com a pessoa que já és, com as tuas luzes, com as tuas sombras, com os teus sucessos, com os teus fracassos, com tudo aquilo que faz de ti um excelente ser humano. Porque a felicidade nunca deveria de ser uma obrigação. A felicidade é uma visita. A verdade é uma casa. E quando aprendemos a viver nessa casa, deixamos finalmente de correr atrás daquilo que pensamos que nos faz falta. E começamos a descobrir que aquilo que procurávamos estava ali, sempre ao nosso lado ou dentro de nós. E começamos por descobrir que aquilo até nem era assim tão importante. Talvez a maior tragédia não seja viver uma vida infeliz. Talvez a maior tragédia seja chegar ao fim da vida e perceber que deixamos tantos anos passarem que fugimos de nós próprios. A tentar ser mais, a tentar parecer mais, a tentar provar mais. Quando aquilo que a alma sempre pediu não era perfeição, era presença. Porque um dia todos os aplausos vão acabar, todas as metas perdem importância, todas as máscaras caem. E nesse dia não vais perguntar a ti próprio quantas vezes foste feliz. Vais perguntar é se foste verdadeiro, se tiveste coragem de viver a tua vida ou se passaste a vida inteira a representar um papel para agradar aos outros. E talvez a paz que todos nós procuramos não nasça no dia em que finalmente nos sentimos felizes. Talvez nasça no dia em que deixamos de ter medo para sermos exatamente quem somos, contudo, sem ter de pedir desculpa por existir.